Boa tarde. Eu vou fazer só uma breve apresentação do Alexandre Siqueira, que vai mediar essa mesa. Obrigada, Alexandre. Ele é de Belém do Pará, artista visual, mestre em arte e tecnologia pela UFMG, doutorando pela mesma instituição e professor do Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará. Desenvolve trabalhos que estabelecem relações entre a fotografia e a alteridade social, tendo participado de diversas exposições e festivais no Brasil e exterior. Tem obras no acervo do Museu de Arte, no Museu da Universidade Federal do Pará, Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, no Pará, Coleção Pirelli, MASP, Museu de Arte do Rio, Museu de Fotografia do Ceará, Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Coleção de Fotografia da Associação Brasileira de Arte Contemporânea, AMBA Collection, Art of Africa, Brasil and Caribbean. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Fui pego meio de surpresa, mas está tudo bem. Como vocês viram, eu vou estar aqui substituindo, enfim, representando a Ana Flávia. Então, diante dessa substituição, está aberto também, quem quiser se referir a mim como Ana Flávia, está valendo. Ou Alexandre. Bem, eu vou estar, na verdade, mediando essa terceira mesa, que é o jovem artista e o mercado de arte, né? E temos aqui dois convidados, eu acho que super especiais, e é muito interessante vir uma mesa dessas depois da primeira, né, que a gente teve com o Rafael RG, a Carol e o Randolfo, que, de certa forma, a gente vê um pouco o artista apontando, né, suas rotas, suas escolhas, enfim, definindo o seu trajeto. Depois a gente vê os espaços, né, apresentados aqui pela Camila e pela Flora. Esse espaço, na verdade, de encontro, troca e circulação de valor simbólico de um ponto de vista assim, não institucionalizado. Então, é muito legal a gente ver essas outras possibilidades de agenciamento, discussão e circulação, esse valor simbólico. E aí, agora, a gente caminha para esse território das relações um pouco mais com o mercado, por assim dizer, como o próprio nome da mesa diz, o jovem artista e o mercado de arte. E aqui a gente tem conosco Ana Luísa Fonseca, dedica-se à pesquisa de editoras de livros de artista na América Latina. Graduada em Educação Artística com habilitação em Artes Plásticas pela Faculdade Armando Álvares Penteado, a FAAP, em 2008, trabalhou 8 anos à frente do projeto Tijuana, onde criou e organizou a Feira Tijuana de Arte Impressa, além de publicar cerca de 40 títulos pelo selo Edições Tijuana. É curadora residente da Biblioteca, Centro de Documentação e Pesquisa da Escola de Artes Visuais do Parque Lage desde 2016. Ok? E a gente tem o Rodrigo Mitre, formado em Gestão Cultural pela Fundação Clóvis Salgado, Administração com habilitação Comex e com MBA em Gestão Empresarial. Desde 2015, é sócio-diretor da Periscópio, Arte Contemporânea, e sócio-diretor da HR Tecnologia. Então, aqui a gente tem o Rodrigo somando uma experiência de cerca de 20 anos no mercado de arte e 10 anos em negócios digitais, né? A gente vai partir também para otimizar, logo para a apresentação deles, e depois a gente segue no mesmo esquema dos blocos de 3 perguntas e a conversa aqui. Tudo bem? Obrigado por ficar aqui até agora. Obrigado pelo convite, pessoal da Vale, Casa Camilo. Eu vou continuar um pouco falando dessa minha formação, assim, desse percurso, até mesmo porque eu quero contextualizar um pouquinho essa experiência. Antes, esse sonho que foi formando em mim, ser um fomentador, mas
Eu sonho grande ser um grande fomentador das artes visuais brasileiras. Uma conquista minha e minha família. Arte, para mim, é como um periscópio mesmo. Ele é um instrumento que visa oferecer uma visão para além do que está submerso, passando por cima de obstáculos e barreiras. Trabalho com arte desde 1996. Eu caí nesse meio também, como o Randolfo falou, assim, eu tinha 19 para 20 anos, meio que no susto, e foi um lugar que me sequestrou de verdade, como uma obra do Cildo Meirelles. E eu tive a sorte, a oportunidade, na época, de trabalhar no maior espaço construído e pensado para arte contemporânea no Brasil, que foi a Galeria Manuel Macedo. Não existia, engraçado, em Belo Horizonte, em 1996, não existia espaço maior e mais bacana para abrigar arte contemporânea do que uma galeria que estava em Belo Horizonte. Então, o pessoal do Rio vinha para cá conhecer o espaço. E esse espaço ele me ensinou muito, assim, me ensinou a olhar, me ensinou a montar, me ensinou a tratar com o artista, me proporcionou grandes, incríveis encontros. Eu fico lá no Manuel até 2008. Até 2008 a gente conseguiu fazer 5 feiras, entre elas uma internacional, que foi a Arco. Saio e vou para a área de tecnologia. Volto em 2012 assumindo a diretoria da galeria, onde eu fico até 2015. E aí, em 2015, a gente abre a Periscópio Arte Contemporânea, que já é um projeto da minha graduação, em 2007, 2008, de empreendedorismo. Era uma galeria de arte, mal eu sabia, assim, era uma vontade, mas mal eu sabia que eu iria atualizando esse projeto durante o tempo e chegar à Periscópio em 2015. E falando um pouquinho da Periscópio, a Periscópio é uma galeria onde junta-se eu e mais 2 sócios, o Alexandre Romanini, que é um querido lá que mora em Campinas, e o Altivo Duarte, que é bacharel em escultura da Belas Artes e arquiteto. E a gente junta em 2015 para abrir esse negócio. A gente está numa casa que é ali na Álvares Cabral, é uma casarão do século XX, da década de 20 do século passado. A gente reformou esse casarão. Eu não sei quantas pessoas conhecem a Periscópio, eu poderia ver quantas pessoas. Quase 70% das pessoas que estão aqui. Convido as pessoas que não conhecem a ir lá conhecer. A gente está com a exposição da Gisele Camargo. Acabamos de fazer a exposição do Rafael RG. A galeria, né, esse nome foi escolhido a partir de um trabalho assim, feito por um dos professores da Escola de Belas Artes, que é o Marcelo Drummond, junto com a gente. A casa ela ativou esse nome porque a casa ela tem uma torre, né, que as pessoas que vêm de Porto Alegre falam do Torreão. E essa torre ela realmente tem essa coisa meio de periscópio, meio mirante, assim. A galeria ela tem um viés de trabalhar com artistas que tenham pesquisas relevantes, que dialoguem com o nosso tempo. Então, são artistas contemporâneos, de várias idades, né? A gente, por vocação e pela para a parte de produção, a gente também se coloca como parceiro dos artistas em projetos institucionais, em feiras e tantas outras produções que os artistas... Tem hora que é uma demanda grande para ele, a gente acaba também conseguindo ajudar, apesar da gente ter uma estrutura pequena, a gente consegue ter essa força de trabalho para todo mundo em conjunto ajudar esse artista em edital, ajudar ele numa exposição institucional, ajudar a transitar a obra dele no Brasil e para fora também. Então, a gente, desde o início, a gente se propôs ser uma galeria meio parceira do artista nesse ponto. E eu acho que isso é um diferencial de algumas galerias jovens que estão pensando no Brasil, que estão pensando também essa outra forma de lidar com o artista. A gente realmente quer escrever uma história em Belo Horizonte e no Brasil. A gente quer marcar o nosso tempo. Eu acho que também vocês também estão querendo muito isso. Então, por isso, a gente preocupa muito em registrar todas as nossas ações. Então, na galeria, a gente tem um processo de registro muito
muito cuidadoso, e, se Deus quiser, até o início do ano que vem a gente tem publicações. É uma forma também da gente circular a galeria, né? Algumas pessoas, o Randolfo falou, né, hoje mais cedo, que a gente está aqui em Belo Horizonte, mas muitas das vezes o que a gente está fazendo aqui, ela não reverbera para outros lugares. E aí eu também pego muito no pé que muitas das vezes as pessoas também que poderiam estar ajudando a gente a fomentar o nosso trabalho fora daqui, acabam que é isso, elas circulam lá em São Paulo, gastam dinheiro, mas quando estão aqui acabam não conhecendo o que a gente está fazendo aqui. E falo para os artistas também a mesma coisa. Assim. A gente faz muita coisa com muito carinho e a gente quer essa circulação do que a gente está fazendo, do que a gente está produzindo. E a responsabilidade também um pouco nossa também de conseguir ultrapassar essas montanhas, essas barreiras. Assim. Então, é chamar mesmo. O que o Rafa falou, você está lá em Belo Horizonte, estava com uma exposição incrível, né, Rafa? Em Belo Horizonte, aqui mês passado, e a gente, muitas vezes, tentando acessar curadores, pessoas que estão aqui, rodando aqui, e as pessoas realmente é difícil a gente conseguir levar na galeria. E eu acho que é um trabalho em conjunto de todo mundo, essas articulações. E hoje a gente a gente não fez 3 anos ainda, mas até hoje a gente já fez 15 exposições. São 38 artistas nacionais e estrangeiros que expuseram aqui em Belo Horizonte na galeria. E a gente já está na nossa 4ª-feira, está indo para a quinta-feira de arte, agora em São Paulo, que será a Semana da Arte, que é o 2º ano dessa feira, que é uma feira menor, com um perfil um pouco mais segmentado, até ano passado um pouco elitista e tal, mas eu acho que são tentativas de outras formas de circulação das obras de arte, dos artistas, das galerias, que é um circuito, é uma forma de um fomento também desses trabalhos. Hoje a galeria está representando oficialmente 18 artistas. E aí, o que eu vi o dia inteiro aqui é a questão do mercado. O que é isso? Né? O que é esse mercado? O mercado de arte brasileiro ele é um mercado muito jovem ainda, se a gente for comparar a outros mercados, né? O europeu, principalmente, e o americano, em seguida. Assim. E a gente tem que falar um pouco disso, assim, entender onde a gente está situado, porque nossos artistas hoje eles não estão mais só em Minas Gerais, não estão só no Brasil, eles estão, né? O Rafa está indo para uma residência em Londres, Randolfo está conversando com pessoas da França, e você vai vendo assim, realmente a arte brasileira ela tem circulado, e aí a gente começa a tentar pegar padrões de outros lugares e tentar comparar alguns mercados. Assim. Então, eu vou tentar vir um pouco desse mercado mais brasileiro, e vamos esquecer o de fora por enquanto. Eu vou tentar chegar até um pouquinho em Minas, assim, a minha visão desse mercado e a minha experiência desse mercado. O mercado brasileiro em si, de arte, assim, quando a gente começa a pensar em mercado brasileiro, fala assim, sempre houve compras de obras de arte no Brasil, desde da época do Império e tal, aí a gente chega no início dos anos do século XX, antes até a Semana da Arte Moderna, a gente tem muito essas compras de obras de arte europeia, uma referência, e a Semana de 22 ela é muito importante para ter uma ruptura, e aí os professores e tudo mais vão ser muito mais didáticos do que eu para falar dessas questões de ruptura, mas eu quero falar de mercado. E aí começa realmente a se pensar a como trabalhar e vender o mercado brasileiro, a pintura brasileira que estava surgindo, né, essa arte moderna. E tem um movimento muito importante, e aí a gente vai entender um pouco a questão de São Paulo e Rio de Janeiro, né, com relação ao resto do Brasil, e aonde Belo Horizonte, Minas Gerais, está inserido nesse contexto, porque, com o final da Segunda Guerra e essa movimentação toda, a gente começa a ter umas movimentações de grandes pessoas do Brasil e empresários que conseguiram, numa janela curtíssima de tempo, fazerem boas compras de obras de arte,
principalmente europeias, e trazerem para o Brasil. E com esse movimento, não só vieram essas obras de arte, como vieram também, fugindo da Europa e tudo mais, pessoas que estavam ligadas à arte nesses locais para o Brasil, e são pessoas que querendo ou não, elas já tinham um certo... lidavam bem com as coleções e o comércio de arte, principalmente na Europa. Então, primeiramente, no Rio de Janeiro, mas, sobretudo, em São Paulo, é engraçado que tem dois viés de envolvimento dessas pessoas, e eu acho que nisso São Paulo se sobressaiu, a forma como eles montaram o MAN de São Paulo e o MAN do Rio, como o MASP, em seguida, veio em São Paulo para fomentar e reforçar essa questão institucional em São Paulo, e, logo em seguida, a Bienal de São Paulo ela veio para dar um destaque em São Paulo com relação ao que a gente vai entender no futuro aqui de arte contemporânea. Assim. E, de lá para cá, foi se criando um mercado nessas duas cidades, até a gente chegar nos anos 80, que aí eu vou voltar para cá, onde o mundo começa a mudar, ok? E o Brasil ele começa a ter um certo movimento de internacionalização. Só um minuto. Desculpa. No início, na figura de duas pessoas, e depois a gente vai entender uma figura importante também, que é na figura da Thomas Kuhn e da Luiz Strina, que são dois galeristas de São Paulo, que têm um trânsito internacional, já nessa época, no início dos anos 80, com a arte brasileira. E aí, no final dos anos 80, no início dos anos 90, o Marco Antônio Villaça, que traz uma geração de artistas dos anos 80 para a Galeria Marco Antônio Villaça e começa a trabalhar uma internacionalização desses artistas e uma circulação desses artistas. Aí eu me insiro nos anos 90, já entendendo o que esse mercado estava virando. Acho que a Flora falou sobre revoltar os anos 90, porque realmente eram grandes instituições, grandes galerias, era o que existia no Brasil. Tanto é que o Manuel era uma grande galeria, tinha uma outra grande galeria aqui em Belo Horizonte, e eram esses lugares que abrigavam poucos artistas e que faziam circular esses artistas pelo Brasil, e algumas galerias de São Paulo e Rio de Janeiro circulando esses artistas fora do Brasil. Até que começa a vir no Brasil a ter importância as feiras de arte, principalmente a Hebraica, logo em seguida a SP Arte, que é uma feira de importância internacional para o Brasil. E isso acontece em 2004, e aí Belo Horizonte já começa a ter mais galerias no final dos anos 90, início dos anos 2000, começa a ter várias galerias em Belo Horizonte, trabalhando nesse circuito. E em 2004, 2005, praticamente 2005, inicia-se a SP Arte, que é um novo salto da arte brasileira com relação a essa questão de mercado internacional. E aí, a gente tem o chamado boom da arte brasileira no mercado nacional e internacional, que ele vai dos anos de 2007 até 2013, e eu estava conversando com um galerista grande de Belo Horizonte aqui, deve ter umas 2, 3 semanas, ele falou, a gente perdeu a oportunidade de formar público porque a gente estava surfando numa onda de um mercado bom, então a gente estava acomodado. Então, hoje, a gente está pagando pelo que a gente não fez. Então, até 2013, 2014, o mercado estava bombando, e eu não sei se, nessa época, a gente teria um seminário como esse, dessa forma.
porque realmente foi um momento de explosão de galerias, uma explosão de que a gente chama de bolha, né? Então, artista jovem saindo de uma faculdade, já ingressando numa galeria com um preço gigantesco e aquela coisa toda. Então, uma hora esse mercado ele meio que saturou, né? E então, eu acho que o que a gente está passando no momento, para muitos artistas jovens, é a primeira crise que está passando na vida. Eu acho que gosto muito da fala do Guiné, porque eu acho que dá um certo lampejo de esperança, né? E o que eu tenho falado muito com muita gente assim, ultimamente a galeria, a gente abriu em plena crise, mas a gente gostaria de ter mais perspectiva, e eu estou vivendo muito de expectativa. Mas eu acho que essas perspectivas elas vão aparecer, e eu acho que isso aqui é uma forma também da gente entender qual é a nossa prioridade de vida, né? De viver mais, de viver bem, de viver melhor, e dessa forma, né, eu acho que coloca as pessoas para pensarem e juntarem num lugar para ver como sair daqui melhores, né? Como fazer disso tudo dessas várias ingredientes uma receita para melhorar a vida de todo mundo. E aqui eu acho que a gente também tem que pensar em Belo Horizonte, que é o local onde a gente está inserido, né? Oi? Tá bom. Vou tentar correr, então. Com relação a vendas, o que representa vendas de galeria nacional e internacional? O que é isso? Hoje, 75% dos negócios das galerias são nacionais, então são vendas nacionais para o Brasil, e 25% dessas vendas são internacionais, são para fora do Brasil, né? A comercialização das obras de arte no Brasil, que é uma pesquisa que eu convido vocês é fácil pesquisar, é da Latitude Apex Brasil. São feitas, a maioria, dentro de galerias. E aí é uma coisa que também eu quero salientar para vocês, porque é uma coisa que foi levantada aqui, mas eu acho que vocês têm que prestar atenção. Em 2012, 59% dessas vendas eram feitas dentro das galerias, em 2013, 58%, em 2014, 56%, e em 2015, 53% são feitas dentro das galerias. As feiras estão em segundo lugar, então é um espaço que vem tomando uma parcela grande também de venda, por isso que a preocupação da gente estar em feira e tudo mais. Hoje, esses dados são até 2015. Até 2015, era 37% dessas vendas, né, das galerias estavam focadas nas feiras, então essas galerias fazem essas vendas dentro das feiras. Agora, o que vem crescendo muito, que em 2015 já são 10%, já são em outras plataformas, né? Então, a gente vive numa sociedade tecnológica e, claro, a gente tem que pensar como lidar criticamente, e esse pensamento e essas discussões elas vão lidar dentro dessas plataformas tecnológicas. Mas é uma realidade. Assim, eu tive num encontro no passado, onde que a Sotheby's já está pensando como trabalhar a arte digitalmente daqui a 15 anos. Os caras estão pensando em dinheiro, sim, mas eles já estão pensando como lidar com essa questão, né? O artista hoje, em alguns lugares, não mais vende a obra, tem uma experiência, é uma questão coletiva, né? Isso porque a sociedade tecnológica está demandando muita coisa. A uberização está aí mesmo, né? E não é uma coisa pejorativa. A gente tem que levar em conta que a nossa sociedade está assim. Hoje eu não ando de carro, eu não tenho mais nenhum carro, né? Então, porque isso está demandando, e é engraçado, porque a gente está falando de mudança de pensamento, de foco, alguma coisa, o tanto de motorista que eu ando de Uber, que é engenheiro, que é advogado, que é administrador. Então, são questões que são da nossa vida e do nosso dia a dia que a gente também tem que pensar. O que a gente está discutindo também com relação à nossa sociedade, as relações que a gente está tendo, né? Eu estava falando com o professor aqui com relação a esse volume.
Na arte, é muito difícil. Eu gostaria até de ver a professora que vinha falar, porque parece que ela tem uma pesquisa sobre galerias de Belo Horizonte. E é muito difícil, porque é um mercado que ele não é regulado. A gente está falando de um bem que está no sensível, né, uma coleção, é um ativo, é uma questão, mas também ele está em outro lugar, assim. E é difícil, porque muitas das vezes as coisas são veladas mesmo, e é difícil para a gente ter um certo direcionamento, né? Mas em 2015, a partir de uma pesquisa da Tefaf, que é uma pesquisa holandesa, e eles têm duas feiras importantes, uma na Europa e uma em Nova York, eu estava vendo que acho que foi transacionado 47 bilhões em 2015. Se eu fui puxando esse volume até chegar no Brasil foi 1,5 bilhão de reais em 2015. Eu acho que é um valor considerável, assim. Deste volume, 75% são para colecionadores brasileiros, 15% para estrangeiros, colecionadores estrangeiros, 2,7% para instituições, sendo que dessas instituições 1,8% é para corporações estrangeiras e o restante é para brasileiras. Hoje a gente tem a maior feira da América Latina, que é a SP Arte, e teremos a segunda edição da Semana da Arte, que é uma feira que eu acho que pode ser super importante também para a gente. Com relação à fatia de mercado, aí, desse 1,5 bilhão, aí, quem está comprando? Aí agora eu quero que vocês prestem atenção. São Paulo tem 65% desse mercado de arte, então, por isso que todo mundo corre para lá, as instituições estão lá, mas eu acho que tem uma coisa também importante aí, que é esse circuito que foi sendo criado durante todo o tempo, e o envolvimento que os empresários e as pessoas... Eu não sei se isso é bom ou ruim, eu só estou falando de dados, tá? O envolvimento que as instituições, as pessoas, os colecionadores, os bancos, o SESC, todo mundo tem com essa questão da arte em São Paulo. E é uma coisa que tem menos no Rio, em Belo Horizonte a gente quase não tem, assim, principalmente eu acho que porque se eu estou falando de 75% são colecionadores privados, e a maioria deles estão em São Paulo, eles estão super envolvidos com essas instituições. Aqui, muito pouco. São Paulo tem esse mercado, 60 e poucos por cento, Rio de Janeiro, 16%, e Belo Horizonte tem 12%. O restante, Bahia, Recife, Brasília, Porto Alegre, Curitiba e Porto Alegre, 14%. Então, Belo Horizonte ele é o terceiro mercado de arte no Brasil. A gente tem uma das coleções mais importantes do recorte da década de 60 e 70, está aqui em Belo Horizonte. A gente tem uma coleção que eu acho que vai abrir para público, que é uma coleção da Barbosa Mélica, do Guilherme Teixeira, que quem está curando é o Rodrigo Moura, que eu acho que vai abrir por agora aqui na Pampulha. É uma coleção super importante. A gente tem uma coleção do Vitor Pardini, que é do Hermes Pardini, que é uma coleção que é super internacional. Ela está aqui em Belo Horizonte. A gente tem o Inhotim. E tem outras coleções tão importantes quanto essas coleções que eu estou falando, de outras pessoas que eu conheço. O problema é que essas coleções elas não circulam em Belo Horizonte. O problema é que esses colecionadores não estão aqui falando para a gente. O problema é que eles não gostam de falar. Então, tem várias questões que a gente tem que resolver em Belo Horizonte que a gente precisa resolver de alguma forma. A gente precisa acessar essas pessoas. A gente precisa fazer um circuito virtuoso. Não é nem um círculo, mas um circuito mesmo virtuoso, onde que a gente consiga ter acesso a não só a essas coleções, mas a essas pessoas, e que essas pessoas nos ajudem a fomentar o mercado de arte de Belo Horizonte. Esse mercado ele existe, está provado. Mas acaba que boa parte dessa turma não compra em Belo Horizonte ou não está fomentando essa arte dentro de Belo Horizonte. Isso, para mim, como galerista em Belo Horizonte, é um problema. Eu acho que para os artistas que estão produzindo, para os espaços independentes também, é um problema. Só um pouquinho do mercado internacional, rapidinho.
é um panorama do mercado internacional. A pesquisa é da TEFAF, Market Report, 2017-2016. Pode pesquisar, quem quiser depois pode me pedir também. A arte brasileira ainda é uma arte conhecida como jovem e periférica. É um ativo ainda muito barato para esse mercado internacional, em comparação aos artistas americanos, ingleses e chineses. Ela é vista com uma arte de ótima qualidade, né? Ela, em comparado às outras, né, dos artistas que estão produzindo nos Estados Unidos, na Europa, é vista como uma arte de ótima qualidade. O Brasil tem ganhado, né, os artistas brasileiros têm ganhado muito mais reconhecimento lá fora, como Elliot Sica, Lígia Clark, Lígia Pape, Tarsila, Amilca. Os fotógrafos modernistas, ultimamente o MoMA comprou várias obras desses artistas. Em Londres, não sei, eu estava vendo alguma coisa, mas tiveram, nos últimos 3, 4 anos, uma exposição da Lígia Clark, uma exposição da Elliot Sica, uma exposição da Rivane, que é uma artista mineira, uma exposição da Alexandre da Cunha, que é uma artista mineira, uma exposição da Rosângela Renó. Todas, eu estou falando dos mineiros, tiveram outros, mas estou falando que são artistas daqui. E, de uma certa forma, eu sinto um pouco de falta, tem hora desses artistas também transitando mais por aqui. É uma coisa que não sei o que pode ser feito para eles estarem também mais próximos da gente. Como em relação ao mercado, Estados Unidos ainda é o maior mercado mundial, 30%, Inglaterra 24%, China 18%, a Europa ainda continua a ser o maior exportador mundial de obras de arte. E aí vou falar um pouquinho das galerias para chegar aqui rapidinho. Galerias, vou falar das galerias que estão no circuito da SP Art, que eu só vou meio que tentar montar um pouco desse circuito internacional, dessas galerias que estão circulando. De São Paulo, são 64 galerias, do Rio de Janeiro, 21, em Belo Horizonte, 5, Curitiba, 3, Bahia e Porto Alegre, 2. Em Belo Horizonte, hoje, no meu mapeamento, mais ou menos, eu enxergo 15 galerias. Dessas 15, 9 trabalham com representação de artistas em maior e menor grau. Destas 5 são ativas no circuito de feira, e dessas 5, uma é a Periscópio. Tirando a Periscópio, que ela tem 3 anos de existência, a mais nova galeria desse grupo, dessas 5 galerias aqui, a mais nova ela tem 16 anos. Para mim é um problema, como Periscópio, Galeria Jovem de Belo Horizonte. Isso para mim é um problema, sim, porque São Paulo tem 60 e poucas galerias, acho que em 2, 3 anos fecharam 5, 6, abriram 5, 6. Rio de Janeiro, eu estou vendo um movimento lá, abriram 4, 5. Em Belo Horizonte, depois de 16 anos, ou depois de 13 anos, abriu uma galeria e a gente está aí. E eu fico brincando, mas, ao mesmo tempo, eu fico, gente, aqui tem mais 2, 3 Periscópio, eu faço para montar, para trabalhar. E eu acho isso, desculpe, isso é um problema, porque essas galerias já têm praticamente um time, já estão mal formadas e tal, não sei o quê. E acaba que fica uma responsabilidade, né, uma questão, uma coisa, porque realmente a gente também precisa fomentar esse movimento dessas galerias, que sejam independentes, e que façam um trabalho, né. Eu estava falando com a Camila, né, a questão de fechar um espaço, que é a Casa Camila, a questão, né, e esses espaços independentes estão fechando. Para a gente é muito ruim, porque a gente vai ficando carente, né? Muita gente, eu acho, que me conhece, eu circulo muito por esses lugares, assim. Já passou? Nossa, então tá. Eu só vou fechar com uma coisinha aqui. O mercado é estruturado em 3 grandes grupos, né? Que é a formação, a difusão e o fomento. Então, a gente tem que pensar que o mercado ele é feito desse tripé, né? A formação, a difusão e o fomento. Tá? Só terminar. Agora eu fechei. De modo geral, né, me perguntam assim, né, que é difícil viver de arte, porque a gente também, direto a gente recebe essa pergunta. Eu falo que a gente vive num mundo ocidental que é competitivo. Temos que entender qual é o nosso lugar de importância nessa triangulação São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte. Entender qual que é a nossa prioridade, né? Porque eu acho que o Brasil é o único país que consegue colocar a prioridade no plural, prioridades. Não, a gente precisa entender o que é a nossa prioridade. Faz aquela prioridade, vai para outra.
Eu estou cansado de viver um pouco de expectativa, eu preciso viver de perspectiva, e eu acho que espero que a gente tenha isso ano que vem, uma perspectiva, alguma coisa. Obstáculo a gente sempre vai ter, então, um galerista negro, na hora que você vai numa feira dessa, você vê, talvez você conta no dedo quem é negro, dono de galeria. O artista mulher, né, eu acho que, pela minha vivência, está crescendo essa questão. O artista gay também, assim, há 5 anos atrás, se você fosse nas galerias principais e visse, não sei se... Porque eu faço essas pesquisas. Não tinha praticamente, pouquíssimos, assim. Coleções geralmente são masculinas, então é um mundo machista, né, o colecionador é homem. E obra de arte, a questão, se a gente vê Tarsila do Amaral, a compra do Constantino, levar para Buenos Aires, existe sim também uma questão de cultura e jogo de poder, porque é disso também que a arte tem hora fala, quando ela chega e alcança esse status de ativo em vários contextos. Por que eu falo para os artistas jovens? Promovam-se uns aos outros, né? A gente vê isso muito no Rio. Eu falo muito isso do artista carioca, assim, como ele consegue se promover, né? Um artista consegue puxar o outro. O Zerbini chega na capa de uma revista e bota, coloca, né, o meu assistente, o futuro da pintura. Não é que eu gosto disso, mas eu estou falando assim. O artista paulista tem muito dessa questão do business, sim, mas é porque também tem muito dessa competição. Mas que o artista mineiro, eu acho que tem hora que o artista mineiro, ele além de não falar bem, ele fala mal, assim. E eu acho que a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que juntar e ajudar uns aos outros. Eu acho que falta um pouco isso na gente. E para BH, quem sabe um museu contemporâneo de verdade em Belo Horizonte, que vai abrigar uma coisa, né, que vai abrigar um acervo, né? Então isso eu acho que a gente precisa muito. A gente tem muita gente jovem aí, boa para a coleção. A gente tem que saber formá-los, né? Estava conversando com o professor e com o gestor aqui desse espaço, e falando disso, né, que as pessoas têm um pouco de medo. Que medo é esse? Vamos atrás desse medo, vamos trazer essa pessoa para cá e conversar. E quem sabe também Belo Horizonte se tornar a primeira capital das coleções femininas no Brasil, por que não? Então são coisas que a gente vai discutindo e vai... Por que não? Pode acontecer, né? E para terminar, de verdade, ser empreendedor no Brasil, eu falei isso lá na FLAC no passado e eu te quis deixar aqui. É muito difícil, como galerista e empresário, abrir uma galeria no pleno início de crise, né, como foi. Eu entendo que na dificuldade a gente sempre vai se fortalecendo. A galeria não vive sem um artista, né? O espaço da galeria, assim, ela só vai existir porque existe o artista, né? E eu vejo o artista um idealista, o criador. É uma necessidade do fazer a arte, né? Nós, galeristas, vivemos e nos alimentamos deste sonho dos artistas, que sempre serão a razão de uma galeria existir. Obrigado. Bem, sem perda de tempo, Ana Luísa, você podia partir para a tua fala, que depois a gente abre a conversa. Tá bom. Bom, eu queria começar falando como eu estou feliz de estar aqui, conversar sobre esse assunto, essa pergunta do dá para viver de artes visuais. Eu acho que ainda é um tabu muito grande a gente falar, muitas vezes, quanto ganha, quanto paga de aluguel, qual que é o seu orçamento mensal. E sinto que quanto mais a gente fala disso, quanto mais transparente a gente se faz, mais a gente vai encontrando a peça que não está dando certo, ou como inventar outras maneiras de viver, se essa que a gente está fazendo não está rolando. Tenho, no Rio de Janeiro, onde eu vivo, frequentado alguns grupos que usam corresponsabilização financeira, transparência financeira, Moneypile, que não sei se vocês conhecem, mas é uma técnica na verdade, é uma dinâmica de grupo, de equipe, em grupo decidir quanto cada um vai ganhar a partir do quanto trabalhou, ou da necessidade que está passando. Fico com pena de falar tão rapidamente disso, porque banaliza um pouco um assunto que, para mim, é muito, muito valoroso. Mas eu preparei outra coisa para hoje e queria agradecer muito estar aqui, Gabi, pelo convite, Casa Camelo.
E quando fui convidada para falar aqui, eu achei que eu podia contribuir com esse tema, contando de uma trajetória, de um projeto que eu estou há 11 anos. Percebi pela minha mini-bio que fala 8, mas é porque eu pedi demissão há 3 anos atrás, e eu continuo nele. E eu devia ter atualizado isso, acho que eu não atualizei por um auto-engano, porque eu realmente quis sair, não é que eu queria sair do Tijuana, que é o meu projeto, mas eu queria sair de São Paulo, e eu não vi outra possibilidade senão deixar o projeto para ir para uma outra cidade. Foi uma decisão estritamente pessoal, eu queria ir para outra cidade para ter outros desafios, outra perspectiva. Sempre morei em São Paulo, nasci em São Paulo, e não ousei tanto assim, eu fui para o Rio de Janeiro. Mas, de qualquer forma, lá construí uma outra vertente de trabalho. Como eu trabalhei 8 anos dentro da Galeria Vermelho, a minha dinâmica sempre foi da venda, da produção e venda. Hoje em dia eu trabalho na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, então também entendo uma outra dinâmica na verdade, uma outra possibilidade de viver de arte que não seja a do mercado de venda de obras de arte em si, mas continuo fazendo a Feira Tijuana, que também é uma outra entrada na minha vida, uma outra entrada financeira, mas eu não consigo viver exclusivamente dela. Eu tenho que manter um emprego e ter essas 2 atividades paralelas. E, para começar a falar do Tijuana, vou começar eu montei uma cronologia para contar como começou. O Tijuana começou na Galeria Vermelho. Essa é a Galeria Vermelho, em São Paulo. E quem criou o Tijuana foi o diretor da galeria, o Eduardo Brandão. O que acontece? O Edu, como diretor, fazendo o trabalho dele, ele acompanhava a produção dos artistas, ia nos ateliês, escolhia as obras que vinham para o acervo e reparou que tinham muitas obras que ficavam na mapoteca, jogado num canto do ateliê, normalmente livros, cadernos que estavam inacabados, ou projetos que poderiam virar livros, mas isso não tinha espaço dentro da galeria. Acho que por uma questão física mesmo, de você entrar numa exposição e achar que não pode tocar, então o livro não seria visto, e também por uma questão dos valores, que um livro de artista costuma ser mais barato do que uma obra, e a operação de vender é a mesma, dava o mesmo trabalho. Então, para as galerias, acaba não sendo tão interessante, para as galerias convencionais, né, eu estou falando. E, então, reparando que essa produção não saía do ateliê, o Eduardo, quando reformou a Vermelho, essa é a Vermelho, o prédio inicial, original, que existe desde... Da Marilá Dardot, né? Essa é uma instalação da Marilá Dardot, o grande livro vermelho, que parecem uns post-its na fachada. Mas esse é o prédio original, a casa original da Vermelho, que foi aberta em 2002. E, em 2007, abriu essa parte aqui do lado, que era a casa vizinha, e essa estante que vocês estão vendo aqui no canto, não sei se todo mundo consegue ver. Deixa eu chegar mais para cá. Essa estante era o Tijuana original. Foi pensado um canto na galeria que os livros pudessem ficar à mostra, não só livros. Isso é o começo do Tijuana, não eram só livros, eram todos os formatos que não cabiam no cubo branco. Mas no começo a gente tinha camiseta, gravura, escultura em série, múltiplos, jogos e livros de artista. Então, essa era a estante do Tijuana. Ali no meio tinha um display para gravuras. E é isso. No começo, a gente atendia vários formatos.
eu fiz aqui uma série, a gente mudava de cor e tudo, mas uma hora as possibilidades também desse lugar se esgotaram. Eu vou chegar lá, mas enquanto a gente ainda estava aqui nesse espaço, a gente começou em 2009 um projeto que é a Feira Tijuana. Na primeira edição chamou Salon Light. A gente fez em parceria com o Centro de Edições e Arte Impressa da França, que é o CNAI. Era o ano da França no Brasil, então eles vieram fazer uma exposição no Centro Cultural São Paulo, e a gente aproveitou a vinda deles para fazer o Salon Light, que é uma feira que eles faziam em Paris, fez um Salon Light São Paulo. Eles trouxeram editoras da França, a gente escolheu umas editoras do Brasil e América Latina e reuniu essa galera toda na Vermelho. Essa era a programação. E aqui umas fotos de como foi essa primeira edição. No começo foi engraçado porque tinham poucas editoras. Eram artistas que produziam seus próprios livros ou coletivos. E era engraçado de ver que no começo da feira a gente fez uma sinalização, né, em cada mesa, o nome dos expositores. E aí, às vezes, tinham assim 10 nomes em uma mesa que, no final, viraram um nome. A gente viu surgindo editoras. Essa aqui já é a segunda edição. Aí, todo ano, a gente começou a repetir esse encontro lá na galeria, cada vez com mais gente. E aí, o público virando expositor, o expositor se juntando com outro, fazendo editora. Deu para assistir como, de forma muito orgânica, esse circuito que a gente vê hoje de grandes feiras como a Plana, a Miolos, ou, sei lá, várias feiras que tem por aí, mas como todas essas editoras foram surgindo de pouco em pouco. E uma possibilidade também era um lugar onde parecia, sei lá, que o público que ia lá havia uma possibilidade de estar como expositor, porque fazer um livro, eu acho que é um objeto mais próximo do que a gente tem acesso de técnica. Você pode imprimir um livro na sua casa. Você tendo uma impressora, papel e uma ideia, você faz um livro e está dentro da feira. Então, talvez sejam ideias, sejam projetos que podem fluir com mais rapidez. E eu acho que isso gerou uma demanda muito forte de um lugar para exposição. E essa foi a terceira edição. Essa foi a quarta edição, que foi a última que a gente conseguiu fazer na Vermelho. O que aconteceu foi que, no começo, aqui na feira, a gente fazia por convite a participação, né? A gente ia conhecendo as editoras e ia convidando. E, quando esgotava o espaço que a gente não cabia mais gente para expor, a gente começou a perceber que a gente estava falando mais não do que sim. Então, isso gerou um incômodo, porque como é que a gente pode organizar um evento que tem mais negativas do que positivas? Alguma coisa tinha que ser feita. E daí isso foi, em 2012, essa quarta edição. Eu vou pular aqui só um pouco para dar uma continuidade. Essas partes aqui. Bom, 2013 foi um ano bastante transformador para Tijuana. Como eu contei para vocês uns slides atrás, a gente tinha aquela estante de livros, e uma hora as possibilidades ali para a gente se esgotaram, e, além disso, a gente estava muito misturado na dinâmica da galeria. Então, eu acho que muita gente que passava por aquele corredor achava que a gente era uma lojinha. Aí, a gente quis ter o nosso próprio teto, as nossas próprias portas. A gente arrancou a estante, chamou um serralheiro para cortar, vendemos a estante e compramos essa banca para colocar no pátio da galeria, que veio de Minas, aliás, Minas Bancas.
chegou de Minas, a gente escolheu um modelo clássico de banca, pensando nessa extensão da Avenida Paulista, que é uma série de bancas, e é um ícone, né, da avenida, essa variedade de bancas, e a Vermelho fica no final da avenida, né, ali no Vale do Pacaembu, quase. Então, seria uma extensão desse ícone urbano para ser, aí a banca sendo instalada, para ser a nossa banca Tijuana. E a gente, além de mostrar os livros que a gente produzia como editora, tinham algumas editoras que eram distribuídas na banca. E, fora isso, a gente agitava uns eventos, virou um lugar também de encontro dessas editoras ao longo do ano. Até então, a feira era só em São Paulo e anual. Então, ao longo do ano, a gente fazia encontros para lançamentos. No mesmo ano, em 2013, por conta daquele problema de a gente dar mais negativas do que positivas, quando a feira na galeria começou a não comportar o tanto de gente que a gente gostaria, a gente fez uma mudança para a Casa do Povo. A Casa do Povo fica no Bom Retiro. É um prédio que foi construído na década de 50 por imigrantes poloneses que chegaram em São Paulo, vindos da guerra, e eles construíram esse prédio como um monumento em homenagem aos mortos na guerra, e é um centro cultural. Era um centro cultural, né? Funcionou aí dentro um teatro, uma escola, uma gráfica. E, durante a ditadura militar, a Casa do Povo foi fechada. E ficou fechada por muitos anos, porque aí dentro tinha um jornal da resistência. Então, quando os militares ficaram sabendo, eles resolveram fechar as portas, prender todo mundo. E daí, em 2013, o curador Benjamin Serruzi, que é o curador da Casa do Povo, hoje em dia, na época, ele só ficou sabendo desse prédio e me chamou para ir lá ver. Estava bem caindo aos pedaços, porque já estava fechado há muito tempo. Então, tinha janela quebrada, pedaço do chão faltando. Mas ele falou, vamos fazer a Tijuana aqui, ano que vem? Eu falei, vamos nessa, vamos dar um jeito. Aí a gente foi atrás de financiamento para a gente conseguir fazer isso, porque sair da galeria também significava perder o nosso porto seguro. Quando a gente fazia a feira lá na galeria, a gente tinha o material, tinha estrutura, e para um outro lugar significava saltar desse navio, né, e sair remando. Porque a gente correu muito atrás, conseguimos um apoio da Abigraf, que é a Associação de Indústria Brasileira de Gráficas, que deu um apoio para essa edição da feira, e a gente conseguiu daí trocar o vidro da janela, botar uns tacos no chão. Estava assim a Casa do Povo quando a gente foi, e aqui com a Feira Tijuana. A gente aumentou de 20 mesas que a gente tinha na Vermelho para 70. Então, foi uma mudança muito significativa. Até hoje, a Feira de São Paulo, Feira Tijuana São Paulo, é feita na Casa do Povo. Daí, isso daqui eu peguei puxando a mesma piada da Flora, mas meu lado paulista, eu tive que trazer um Excel também pelo tema do seminário, que Dá para Viver de Artes Visuais, mas trouxe uma transparência financeira aqui de como a gente foi acompanhando desde a primeira edição, em 2009, até 2015. As edições da Tijuana. Tem uma que é muito específica, que é número 7. Eu acho que não está dando para vocês lerem, né? Está muito pequeno. Mas eu posso dar uma ideia aqui só da primeira, então, de 20 mesas. A de 2015, passamos para 120 participantes. A gente também, depois de cada edição, a gente passa um questionário para os participantes. E
em 2012, a gente começou a perguntar a média de vendas. Foi isso mesmo, 2012, nesse questionário, para ter um acompanhamento também se estava sendo viável para eles a participação na feira. Então, de 2012, que a média de venda era R$ 400, 2015, de R$ 3.000 a R$ 5.000, a média. 2016. Esse foi o ano que eu saí do Tijuana. E, saindo de São Paulo, é muito curioso, porque eu saí e, ao mesmo tempo, o Tijuana começou a receber muitos convites para fora de São Paulo. Então, eu abracei. Como não tinha mais a necessidade de estar num ponto fixo, um ponto de venda fixo, que era lá na Vermelho, eu aceitei esses convites de fazer a Feira Tijuana Lima, Feira Tijuana Buenos Aires e Feira Tijuana Rio. E aqui eu fiz um gráficozinho das editoras, da nossa rede de editoras. E essas são fotos da Tijuana Lima, que a gente faz dentro da Feira Parque. E no Rio, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Em Buenos Aires, na Buenos Aires Foto. Na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, não acontece lá porque eu trabalho lá não, viu, gente? Foi ao contrário. Eu fui trabalhar lá por causa da Feira Tijuana. A gente tinha sido convidado para fazer a feira na Casa França Brasil, em 2016. E daí, foi bem na época que a OS, né, a organização social que fazia a gestão da Casa França Brasil e do Parque Lage, faliu. Então, eu estava já com 60 confirmações de editoras, 60 editoras que já estavam contando em vir para o Rio, no final de semana da Feira Tijuana, quando eu soube que a equipe toda da Casa França Brasil, que eu estava lidando, tinha sido demitida. E a Casa França Brasil ia fechar as portas. Na época se dizia isso, acabou que não fechou. Mas eu tive que procurar outro lugar, e, por sorte, a Lisete Lanhado abriu as portas. A Lisete, então, era a diretora da escola, e ela abriu as portas da escola sem cobrar nada. E, até hoje, a feira acontece lá. E a experiência de fazer a feira em contextos tão diferentes, porque em Lima e Buenos Aires a gente faz dentro de outras feiras. E, no Rio, a gente faz dentro de uma escola, o que eu acho muito especial. Na primeira mesa que teve aqui hoje, surgiu essa questão se o aluno, o jovem artista de uma instituição de ensino tem que aprender a lidar com o mercado. E isso me gerou uma reflexão, eu dividi com algumas pessoas na hora do almoço, mas eu queria compartilhar aqui também. Estando numa escola de arte e convivendo com muitos jovens artistas, eu percebo que existe uma ansiedade muito grande de um jovem artista em estar inserido, em estar dentro do mercado. Me preocupa um pouco a maneira de como colocar esse tema quando você está aprendendo arte, experimentando os seus processos. Eu acho que, sim, de fato, é um aprendizado que tem uma relevância, mas eu tomaria como eu penso em dois cuidados que tem que ser tomados, que um é esse timing de quando tocar nesse ponto do mercado, e também de como a gente faz a Feira Tijuana dentro da escola, isso se tornou um processo pedagógico, né? Estar na feira depois de você sair de uma aula de gravura e ter o seu material, você ter um lugar para distribuir. E o outro ponto que eu também tomaria cuidado é, além de dar o incentivo do mercado, também ter, nessa mesma ementa,
o contato com um circuito marginal, um circuito de fazer o independente. Não só como se inserir nesse mercado que está aí, tudo bem, tem algumas ferramentas que podem te ajudar na prática, mas também voltar à questão de quanto que eu preciso estar aí ou quanto que eu posso inventar a minha maneira de viver. E eu acho que isso fecha para mim aqui a fala sobre sermos mais independentes também, pensarmos com mais ousadia. Pessoal, rapidinho, passando já para as perguntas, eu queria só pontuar umas coisas aqui que eu acho, enfim, são considerações pessoais, mas podemos também colocar em discussão. Eu percebo, assim, do quanto essa questão de ativar ou até participar de um determinado circuito pressupõe, assim, necessariamente por reconhecer os parceiros, mas considerando, também compreendendo as especificidades e necessidades desses parceiros. Então, compreender qual a relação artista-galeria, qual a relação artista-instituição pública ou museu, ou o circuito, os espaços independentes, enfim, compreender essas necessidades. Nesse sentido, eu acho que é legal que o Rodrigo trouxe aqui, inclusive, questões que eu me coloco, inclusive, Rodrigo, como um artista que tenho também galerias que me apoiam, assim, que estão comigo. Então, eu queria dizer o quanto, às vezes, por exemplo, eu sou demandado por uma coisa que está para além da minha galeria, mas ela se coloca também como parceira de me ajudar nesse sentido. Por exemplo, olha, eu fui convidado para um evento X e eu preciso deslocar a obra para tal lugar. Porra, me ajuda, me fala disso. E, às vezes, as galerias elas têm um pouquinho esse know-how por uma circulação natural que elas se propõem, e elas podem colaborar, porque, inclusive, a circulação desse artista que ela representa num outro território, num outro país, reverbera também na galeria, ou no mercado local. Então, é muito legal compreender essa instância que o Rodrigo coloca aqui como formação, difusão, fomento, e você compreender em que medida você pode estabelecer essas relações enquanto artista com esse território, ou até compreender também, ao reconhecer como se dá e quais as necessidades, reconhecer também que por um determinado momento, por uma natureza da tua obra, da tua proposta, não cabe para a sua obra uma circulação nesse território. Eu acho que também é muito legal você compreender isso na dimensão do artista que olha para a sua produção, tenta compreender o que é. E a Ana Luísa também ela traz uma coisa que eu acho bem legal e que vem de uma experiência, como você falou, de estar numa galeria como a Vermelho e da circulação que a Vermelho tem, que é impressionante, depois se deslocar da Vermelho para o território da Tijuana como um apêndice, depois conseguir essa relação de independência e, por fim, o projeto se soltar e, principalmente, apresentando uma circulação que hoje é muito interessante o artista pensar em como ele pensa a sua produção nessa outra instância, nesse outro formato, que demanda também toda uma série de questões que movem essa circulação. É como se fosse uma outra dinâmica que se estabelece e que o artista pode compreender também em que medida a obra dele pode ser contemplada também nessa outra forma de circulação. Então, eu acho que aqui a gente coloca um alargamento de um entendimento de mercado, de circulação, e que eu acho que é muito interessante, acima de tudo, ao meu ver, uma compreensão dessas especificidades para que você se compreenda como você pode estabelecer relações, né, com esses territórios enquanto artista. A partir de agora eu abro aqui as inscrições, vou pedir para a gente seguir a mesma lógica, 3 perguntas, fala, aqui temos um, lá, então temos 1, 2, 3. Vocês são um de cada ou é um pacote? Não, porque vocês estão lado a lado. 1, 2, 3, você vai ficar no segundo, tudo bem? Então tá, vamos aqui. Por favor.
Era um combo. Então, eu tinha feito outra pergunta na outra palestra, eu sou a Ing. Eu estou atuando na arte independente, no mercado de arte independente, tem uns 2 anos, assim, artista jovem, tal, eu tenho 23 anos. Mas eu tenho notado, assim, conforme eu fui me aproximando assim, de feiras que acontecem aqui em BH, por exemplo, aqui em BH teve a movimentação da Feira Faísca, que ajudou bastante assim, a fomentar esse cenário de arte independente aqui, que aqui ainda anda tendo que conquistar território, o pessoal tem que começar a levar a sério, perceber que o artista que está na mesa, muitas vezes, é quem está produzindo aquilo. Então, ainda falta essa noção aqui, assim, mercado público mais consciente aqui em Belo Horizonte. Tanto que eu ando preferindo ir para feiras de outros estados, assim, principalmente São Paulo. Eu tive no FIC também, o FIC aqui em BH, o Festival Internacional de Quadrinhos, foi bem legal. E que foi um dos eventos em Belo Horizonte que eu tive um retorno legal. E eu participei também de feiras em São Paulo, na Desgráfica, na Craft. E eu notei que, tipo, parece que é uma impressão minha, não sei, que, tipo, no meio da arte independente, do quadrinho, etc., o pessoal, a classe da arte independente, de publicações, eles se apoiam mais. Porque parece que, tipo, pelo menos no quadrinho, arte independente, tem vários públicos bem distintos. Então, não entra nessa competitividade de tipo, só ter um edital e aí todo mundo concorrendo com várias produções diferentes, de lugares diferentes, assim, e tipo, todos para o mesmo edital. Não, acho que varia assim, o público e por isso deixa um pouquinho mais justo e diminui um pouco a competição. E eu, tipo, estava notando isso em relação ao mercado de artes plásticas, porque eu também faço artes visuais e tal, aí eu tentando ver como é que eu faço. Eu vou tender mais para o lado da arte independente, artes visuais, como separar, ou se eu mesclo isso, porque eu sinto que eu fico mais, tipo, parece que eu sou mais bem-vinda nesse mercado de arte independente, quanto de artes visuais ainda me assusta. Então, como tornar essa classe artística, que nem o Rodrigo tinha falado, que aqui em Belo Horizonte realmente tem uma tendência de todo mundo ficar falando mal um do outro, ao invés de tentar melhorar e se unir. Realmente é muito desunido. Então, tipo, eu gostaria de saber técnicas assim, de como unem essa classe artística aqui em BH e também como que a gente pode também se unir de uma forma que tipo, a galera da arte independente consegue, assim, tipo, eles se apoiam, fazem financiamento coletivo, divulgam uns aos outros para poder ter esse financiamento. Então, tipo, enfim, eu acho que é isso, assim, pergunta. A pergunta que eu quero fazer, ela pode soar um pouco engraçada, assim, é que bom, eu sou um artista que ainda não sou representado por galeria, e a gente escuta muitas coisas, né, assim, dos amigos e tal, que são artistas que talvez já estão com galeria, que existe uma espécie de tabu onde você não pode procurar o galerista. É o galerista que tem que te procurar, sabe? É quase como se fosse uma coreografia, assim. Você já sabe que, sabe? Aí você fica meio, não sei, tem um jogo de sedução muito específico, assim. Aí eu queria saber se isso é realmente uma coisa assim presente ou é só não sei, um boato, um mito mesmo de. Tem que falar a verdade. Olá, meu nome é Débora. Então, o fato é, né, BH 12%, BH 15 galerias, instituições de formação que apresentam ofícios e espera que o artista encontre e desenvolva sua própria linguagem, e um tanto de gente com escolhas tais as do Lucas de ou ir para casa ou ir para São Paulo. Artistas vivendo em jornadas múltiplas para tentar manter viva a própria produção. A gente vive nessa era de volatilidade, né, do espaço-tempo, que é praticamente contabilizado em frames por segundo. Mas, assim, ótimo, porque se é volátil assim, acho que dá para entrar no meio da combustão e fazer a diferença. Mas, por exemplo, eu não quero ir para São Paulo, sabe? Pelo menos no momento, sabe? E eu não quero ter que ir no sacolão comprar tomate, eu quero poder plantar o tomate no meu quintal, assim. Enfim, eu queria saber assim, se vocês poderiam elucidar, ou quem sabe até elencar 10 passos, como que nós artistas ou não artistas, ou do circuito da arte de BH, podemos aumentar esses 12%.
E se seria o caso de formar nessas instituições de formação, as universidades, etc., essas outras figuras, para além da figura do artista, que sustentam o campo da arte. E como seria possível? Como que é seu nome? Não, o da amiga. Como é? Ingrid. Ingrid. Não, você perguntou das formas de ajuda entre independentes, como que isso aconteceria? O que veio na minha cabeça quando você fez essa pergunta foi um exemplo que acontece comigo entre feiras. Então, assim, acho engraçado a gente parece que tem uma necessidade, né, de encontrar essas novelas assim da rival e falar mal e tudo. Uma vez eu saí num jornalzinho bem, sei lá, qualquer coisa, mas eu e a Bia da Feira Plana, como as rivais, sabe, a Tijuana empresta a mesa para a Feira Plana e a Feira Plana vai na Tijuana e não tem essa rivalidade, pelo menos assim, eu nunca experimentei isso. A gente se ajuda de material mesmo. Naquela edição da Feira Plana que foi na Bienal, as mesas eram da Tijuana. A gente tem comprado aos pouquinhos mesas, né? Cada edição a gente consegue comprar mais um pouquinho até ficar com o material completo. O que a gente não consegue comprar, a gente aluga, que é mais barato. Mas como a gente já está fazendo isso há muitos anos, está dando para ter esse acervo. E as outras feiras que precisarem, a gente está aí. Assim, o que adianta eu usar esse material uma vez por ano? A Casa do Povo também usa, é uma iniciativa independente. Quando a gente foi fazer a primeira Tijuana Rio, a gente usou as mesas da Pão de Forma, que é uma outra feira de lá. Então, sim, vejo formas de ajudar, que criar, talvez, acervos de material coletivos ou pensar como iniciativas primas podem usar as mesmas coisas. Eu acho que essa é para você. Não, então vamos lá. Primeiro aqui, eu falo a questão, eu não estou querendo botar lenha na fogueira, e muito pelo contrário. A gente vê várias situações de coletivos em Belo Horizonte, e foi uma coisa que eu fui forjado no mercado realmente de arte, de feira, de galeria grande. Eu fui forjado aí, artistas. Em 5 anos eu fiz exposição Tunga, Barrio, só gente que já estava numa época que o Brasil estava bombando, e os artistas... Então, e eu era muito novo e eu achava que arte era isso, entende? Era esse glamour, esses artistas só, esse dinheiro todo e tal. E aí, quando eu saio da galeria para abrir a minha galeria, eu começo a ter uma outra circulação. E eu começo a perceber várias ações, porque o que eu falo a geração de vocês, geração do Randolfo, do Rafa, que é uma geração depois da minha, é uma geração que ela experimenta mais, ela faz obra coletiva, junta todo mundo e vai para o bar, ou faz o piolho, ou faz o junta. Então, eu acho que essas coisas elas têm só que serem mais potencializadas ainda. Assim. Isso não pode se perder ao longo do tempo. Na hora que, não sei se foi a Carol que falou mais cedo, na hora que esse artista vai para um outro lugar, não sei quem, estou lembrando agora, mas aí começa a ir vai para um cluster, né? Ele sai do coletivo e aí ele acontece e ele se isola, né? Eu acho que eu tenho eu fiz a exposição dos dois, tenho muito carinho pelos dois, é a Sandra Cinto e o Albano. E eu acho que o Albano, eu falo isso, o Albano e a Sandra, eles têm uma asa gigantesca em São Paulo. Me corrija se eu estou falando errado. Nessa questão do artista que deu certo, que ganhou dinheiro, que está fazendo trabalho, e ao mesmo tempo ele está preocupado com a formação, ele está preocupado em abrir o espaço para outros artistas, banca do dinheiro, muitas vezes do bolso deles, para trazer artista, exposição. Então, isso tem que acontecer muito mais. Assim. Eu acho que hoje aqui a gente tem algumas iniciativas do SPY com o Marcelo e a Nídia.
é caro ainda, alguém estava me falando isso, mas é uma coisa que você já chegou lá para eles e falou, não dá, vamos tentar outras formas de financiamento. Eles estão tentando também, né? Então, é uma coisa nova, mas é uma coisa boa. Eu acho que a gente tem que não falar mal e chegar e tentar entender como isso vai se potencializar. Eu acho que tem que ter vários spas, tem que ter vários Mama Cadela, Casa Camelo, porque são pensamentos que eles geram, que eles estão um pouco fora desse mercado, mas que eles são muito importantes para a formação desse público e desse mercado. Emendando na pergunta, é a questão do galerista aqui, né? Do portfólio. Eu circulo muito. E eu cresci eu tenho uma geração de amigos artistas que cresceu comigo, assim, e são muitos, são vários, assim. E a gente se conversa muito, a gente fala muito de tudo. Hoje eu tenho no Instagram, então, assim, eu falo que é engraçado, eu falo isso há muito tempo, e se a gente vai pegar, eu não sei se a Bienal vai ser legal ou não, mas a questão da Bienal agora é a questão das afinidades. E a direção da galeria, ela é feita por mim, mas a construção dessa galeria, ela foi feita por várias pessoas afins, sabe? Que muito dos artistas, então, lógico, um artista praticamente traz um outro, e uma relação de conversa, você cai no ateliê de um outro artista, conversa com o curador, e aí você começa a fazer... São vários laços que constroem um time de uma galeria, mas eles vêm muito da afinidade, assim, da relação, sabe? E dessa relação que eu tenho comigo, com a minha formação, com o meu olhar, e com as pessoas que estão à minha volta. Não é só do meu relacionamento pessoal, mas do que eu circulo, assim. E realmente eu circulo muito. E eu vejo muita coisa. Eu não sei se eu vou conseguir te responder assim. Algumas vezes, sim. De um portfólio que eu recebi, eu trago aquele artista. De outras vezes, não. E eu recebo muito portfólio, eu recebo muita coisa. Eu te garanto, eu vejo todos. E muitas das vezes é o momento que não cabe eu trazer o artista para dentro, porque talvez o meu trabalho não vai corresponder à expectativa dele. E aí, por vários motivos, até mesmo que a galeria ela tem suas limitações também, né, de circulação, de alcance, de agenda, né? Ano passado a gente teve uma agenda, acho que foi ano passado mesmo, com vários feriados, que atrapalhou demais minha agenda. Esse ano, além de tudo, eu tive uma greve de caminhão, uma Copa do Mundo e vou ter uma eleição. Então, financeiramente, comercialmente, isso nos atrapalha demais, e nos está atrapalhando muito agora. E na agenda também. Então, eu sou dono da minha agenda, mas eu preciso entender como lidar com esses artistas, assim. Então, cada dia mais vai afunilando mesmo o processo de entrada de artista dentro da minha galeria, porque é uma galeria, né? Não é uma galeria de artista jovem. Ela nunca foi pensada para ser só uma galeria de artista jovem, porque ela precisa ser sustentável, assim. E eu entendo de experiência que essa formação desse time ele tem que ser mesclado. Então, por isso que tem hora que vai ter 2, 3 artistas jovens fazendo uma exposição individual, tem hora que vai ter um artista bem mais velho fazendo uma exposição. É porque eu preciso trabalhar esse mix de artista dentro dessa galeria, esse time de artista, de uma forma que ele seja sustentável. Muitas das vezes o artista mais velho banca a exposição de um artista mais jovem, né? Porque é um círculo, né? E é um ciclo que a gente vai criando, né? Até esse artista conseguir, por si só, bancar uma exposição. E muitas das vezes a gente que faz esse fomento. E aí a questão lá do mercado, dos 12%, eu acho 12% muito dinheiro. Se você for pegar 1,5 bilhão, é muito dinheiro. O problema é que a gente não está renovando o público,
esse dinheiro está concentrado numa gama de colecionadores que já tem uma coleção e tal, muitos já estão saindo para o mercado internacional, muitos compram muito mais fora de Belo Horizonte do que aqui dentro. Mas nessa questão eu vejo que a gente tem possibilidades de circulação, não sei, é isso que é o ponto que ainda eu não consegui destravar em Belo Horizonte. Assim. Você acha que eu não chamo gente para falar na galeria? Meus amigos colecionadores todos já receberam esse convite, ninguém quer falar, difícil circular. Tem hora que eu vejo algum curador vindo para Belo Horizonte fazendo uma exposição e pega uma coisa na casa, eu fico super feliz, assim, que bom que você foi lá, que ele prestou, né? Porque eu acho importante para a cidade entender e saber do que é. Tem hora que eu levei o Altivo, meu sócio, na casa desse colecionador, que ele falou, eu estou no museu, assim, é uma coisa que não vejo na Pinacoteca. Está aqui, tá aqui em Belo Horizonte, aqui perto. Só que está fechado, numa casa. É do que vira coisa morta, né? O produto morto, assim. Então, muitas das vezes a gente fica perdendo essas oportunidades porque a gente também não tem um espaço que abrigue isso de uma forma que consiga, né, ter esse espaço que vai abrigar uma coleção dessa e vai dar condição para esse cara de falar, não, está seguro, a gente está cuidando direitinho, porque a gente não existe esse Belo Horizonte assim, nesse formato. Como existe na Pinacoteca, vai vir, né, Pinacoteca contemporânea, aí você vê outras coisas acontecendo em São Paulo. E eu ainda não entendi por que a gente não consegue ter um museu desse aqui em Belo Horizonte. Né, dessa coisa, desse trabalho vivo, né? E que a gente consiga circular essas coleções e essas pessoas também, né? Eles têm filhos, os filhos já estão grandes, estão comprando coisas que os pais estão comprando. Eu brigo com eles o tempo inteiro, assim. Mas acho que é um trabalho, um conjunto de muita gente conversando e falando seu pai já fez a coleção dele, faz a sua. Dos artistas contemporâneos da sua época. Isso que vai ter importância para você, para a sua vida. Né? Porque isso vai contar a história da sua vida. Né? Então, eu acho que essa coisa dos 10 passos é difícil de falar hoje, mas é uma coisa que eu acho que é construída em conjunto, porque tem que estar as 15 galerias têm que estar aqui, os colecionadores talvez teriam que estar aqui, os artistas. Não é para discutir viver o mercado, mas para a gente entender como é que a gente pode, né, melhorar a circulação da cultura nossa em Belo Horizonte, né? Como é que a gente pode formar e aí sim criar uma prioridade, qual que é a nossa prioridade, assim, mapeando isso tudo que a gente tem, qual que é a nossa prioridade, né? E aí de prioridade a gente vai conseguindo construir uma cidade melhor e de viver com um circuito de arte, de cultura muito melhor do que a gente tem muita coisa legal. Acho que essa praça, esse circuito já foi muito bom para a gente não tinha nada 10 anos atrás. Né? Então, eu acho que é muito bom o que já tem aqui, mas ainda falta muito. Né? Então, acho que a gente tem que correr atrás desse... E eu também não quero que a Periscópio vá para São Paulo. Eu só vou para São Paulo com a Periscópio se for uma filial em São Paulo. Eu quero fazer a galeria Periscópio circular fora do Brasil, tudo estando em Belo Horizonte. Né? Que é uma coisa mais difícil, porque eu tenho que ficar brigando com esses 12%, 13%. Né? Enquanto eu poderia estar em São Paulo tentando brigar por uma fatia maior. Assim, né? E com relação aos artistas, né? Se você está num lugar e que você vê que tem a possibilidade do seu trabalho não estar, está com curador alguma coisa, mas que seu amigo está, faça um círculo, faça isso rodar, girar de alguma forma. Né? E futuramente talvez a gente fica não mais brigando por uma azeitona, mas todo mundo pegando um pedaço de uma melancia. Né? Isso é muito legal para todo mundo. Né? Então, eu fico falando essa questão de mais galerias, né, jovens em Belo Horizonte, porque é isso, eu quero criar uma melancia, eu estou brigando por uma azeitona o tempo inteiro. Né? Então, o que eu preciso é criar uma melancia aqui em Belo Horizonte. Né? Então, não sei se eu respondi, mas... Legal. Olha, eu queria só pedir permissão, vou passar para você, mas queria rapidamente falar para você, ou até para ela, eu sou de Belém do Pará. E eu acho que falar de uma coisa de borda mais do que Belém, eu não sei. A gente até brinca que a gente é quase Canadá, porque... E no entanto, um mercado super incipiente e um bando de curador indo lá, um bando de coisa acontecendo,
O Randolfo teve por lá porque, enfim, eu estava envolvido num projeto de residência. Randolfo pode falar para você da cena. Mas eu até brinco quando eu converso com curadores de São Paulo, que tem uma coisa assim de que o fato de não ter uma relação de mercado muito aquecida coloca todo mundo fazendo, está todo mundo querendo experimentar, está todo mundo na mesa de bar, um metendo a colher no angu do outro. Tudo bem, rola um papapô, aí tem que ir lá segurar o papapô e passa. E aí, quando vê, já está de novo na mesa, de novo falando. Mas eu acho que tem que ter, como você fala, uma ação mesmo que é do estar junto, e do discutir. E se eu te disser, as minhas galerias, eu nunca fui até um galerista. Eu acho que é preciso compreender também, o artista compreender como é que ele entende a obra dele e como a obra dele circula, como ela pode ser vista. Por exemplo, já participei de vários salões, assim, tipo equipe do Rumos, como curador assistente, eu vejo 4 júris dizendo, não, leva, não. E peraí, traz aqui, deixa eu anotar o nome desse cara. E esse cara, 1 ano depois, ele vai receber um e-mail. Ele não sabe nem por que ele recebeu o e-mail, é porque o trabalho dele está circulando, cara. Então, ele tem que entender de que maneira ele pensa que o trabalho dele pode circular. Seja indo para uma leitura de portfólio, seja colocando num edital, não vai entrar, não vai, mas está circulando, está sendo visto. Acho que tem várias questões que passam por um movimento, porque senão o cara está naquela antessala para falar com o galerista, parece que ele está indo fazer um tratamento de canal, né, com aquela cara assim, e que eu acho que não é isso, a relação se estabelece numa outra perspectiva quando você compreende o que você quer, né? Acho que, de certa forma, é isso, assim. E você, não é? Lá atrás. Oi, meu nome é Jade. Eu percebo muito entre os jovens artistas que não têm ainda uma inserção no circuito, no mercado, recorrerem a plataformas virtuais, Instagram, para divulgar o próprio trabalho, muitas vezes comercializar o próprio trabalho. E já ouvi dizer de professores e pessoas envolvidas no mercado da arte que essas práticas podem ser prejudiciais para o trabalho da pessoa, para uma futura, talvez, inserção no mercado, no circuito. E eu queria saber de vocês qual que é a opinião sobre isso. Assim. Pessoal, nós temos 5 minutos, então eu queria pedir, se tivesse alguém ainda para fazer pergunta, fosse meio-fio. 6h30, amor? Ok. Então, ok. Boa tarde. Eu queria saber um pouco, assim, que eu tenho reparado nas falas do que define esse mercado, por que ainda é tão focado na figura do colecionador como um consumidor final de obra de arte? Assim? Por que isso não é mais expandido, de certa forma? Vamos nesse, então, né? Queridos, quem de vocês? Jade, sobre divulgar trabalhos, eu posso falar do ponto de vista como artista. Eu não produzo mais, mas já produzi, me formei como artista. Quando eu produzia, digamos assim, as redes sociais não eram tão fortes, já faz um tempo. Mas eu imagino que hoje em dia o mesmo impulso que a gente tem de registrar momentos e compartilhar eles logo, a gente tem muitas vezes de expor projetos. Então, acho que o que eu tenho a te dizer é que eu acho que não sei se pode ser considerado prejudicial, mas acho que usar com prudência no momento que você quer divulgar aquilo, com uma certa funcionalidade de divulgação, né? Acho que é mais por aí. E acho que sobre o colecionador ser a figura como consumidor final, claro, acho que não é bem por aí, não. Eu acho que a gente tem como consumir arte sem
sem adquiri-la, né? Acho que eu percebo muito no meio que eu trabalho, né, nas feiras de arte impressa, que tem um novo público que é um outro tipo de colecionador de arte, mas é o colecionador de livro de artista. E muitas vezes, assim, você não dá para comprar o tanto de livro que você gostaria, mas não significa que você não esteja consumindo aquilo de alguma maneira. Eu acho que estar em contato com as obras, com a arte, eu já vejo como um tipo de usufruir, né? Você usufrui disso e não precisa ter a aquisição como finalidade. Não sei, uma reflexão. Não sei direito a resposta para a sua pergunta, mas vou passar a palavra aqui para o Rodrigo. Com relação a vender o próprio trabalho, a questão da divulgação, concordo plenamente. E o cuidado que você tem que ter na divulgação, você tem que ter cuidado na venda também. Eu acho que essa venda ela tem que acontecer, eu acho que é natural que ela aconteça. A partir do momento que você... Acho que isso é o início do mercado, tá entendendo? Porque o mercado é isso, é criar uma demanda, e eu falo muitas das vezes, tem hora que o artista, na hora que ele começa a não mais dar conta dessa demanda, ele vai procurar uma galeria. Muitas das vezes também isso acontece, né? Ele já não está mais dando conta de lidar com essa questão da venda do próprio trabalho, e aí a necessidade de ter uma galeria para tomar conta disso. Isso também acontece no mercado da arte. Um cuidado muito importante que eu acho que o artista, e principalmente jovem, tem que ter, e aí é uma questão que é muito difícil a gente entender como precificar esse trabalho, por isso que é importante você ter essa relação de contatos, não só com essa sua geração, mas é o que eu estava falando para você também, tentar ter um contato com artistas da geração acima de você, que é esse artista que já está começando a se inserir no mercado de arte, na galeria, ele está um passo à frente de você, entende? E ele vai saber te direcionar e te ajudar de alguma forma, ou alguns artistas, a ter esse valor. Tomar cuidado para não concentrar o trabalho na mão de uma pessoa só. Isso é muito importante, porque isso pode atrapalhar o seu mercado, assim. Isso pode atrapalhar você entrar numa galeria, porque, dependendo da pessoa que for, ela pode atrapalhar no futuro esse trabalho, né? Porque ela vai competir com você mesmo. Então, se a pessoa não tem isso muito claro, assim, que não, ele realmente é um colecionador, é uma pessoa que não vai atrapalhar meu trabalho no futuro, se for uma pessoa meio aventureira nesse mercado, ela pode atrapalhar muito esse início de trabalho, de inserção de mercado mesmo, assim. Então, tomar cuidado. O mesmo cuidado que você tem de divulgar esse projeto, esse trabalho, para não ser até roubado intelectualmente, e também não ficar expondo demais essa questão. A gente trabalha com artes visuais, né? Tem uma hora que, dependendo do que você divulgar tanto, tem hora que for para um lugar, já está tudo visto também, e não é muita novidade. É o mesmo cuidado que você tem que ter e saber ter esse trato na hora de vender também. Mas eu acho importante você começar a lidar com essa questão da venda, né? É importante. A questão do colecionador, quando eu estava falando das vendas lá, isso é uma coisa, principalmente no Brasil, 75% das vendas, agora como galerista, são para colecionadores particulares brasileiros, assim. Eles têm um papel... Mas eu acho que isso é na história inteira da arte, desde o início, a igreja, a burguesia, os mecenas, eles estão sempre aí, né? Então, não sei. Porque as instituições já compravam um pouco, as nossas instituições. Eu não estou falando de Itaú, porque isso é banca, é coisa privada, né? Estou falando das instituições brasileiras, já compram super pouco. Agora, então, com esse sucateamento todo que a gente vê, não compra minimamente ainda. As instituições internacionais... Perdão? Estão vendendo, estão precisando vender para pagar a conta.
Então, as internacionais idem, assim, compram super pouco. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar é exatamente tentar focar na nossa geração, assim, tentar fazer essa geração abrir mais, ter mais coleções, né? A nossa classe média ela é muito boa, assim, se ela for bem trabalhada, eu acho que eu falo que a arte ela tem uma chave. Depois que você vira essa chave, é uma cachaça, assim. A pessoa não consegue, é verdade, porque ela se... A mesma coisa, você vai comprar um carro, vou comprar um Gol. Aí você começa a ver um Gol pela cidade inteira. A arte, ela faz isso, assim. E a pessoa, gente, é uma coisa muito louca, assim, porque eu não consigo... a melhor definição da obra do Cildo, para mim, é isso, assim. É a questão que a arte fez, e a obra do Cildo. O Cildo, tem hora, ele fez assim, ó, ele sequestra. Né? E de repente está dentro da obra dele. E para a arte também, a arte ela é assim com a gente, assim, ela realmente a pessoa ela pode ter tudo, bagunça, vida, empresária e tal, mas se ela chega numa coleção, se ela chega em casa no final de semana, ela vai para lá, o cara quer tomar um vinho, fica lá, porque ali é o lugar dele, um lugar de, sabe, de sonhar com o sonho dos outros, com o lugar do outro, assim. Então, isso é muito maluco, assim, é uma coisa que não dá para explicar o que é uma coleção, porque realmente é uma coisa que conta a história da vida dele também, né? É o momento que ele estava de brinde, de felicidade, de tudo da vida dele, ele conseguiu adquirir uma obra de arte legal, assim. E isso futuramente vira outra coisa, né? Então, a questão mesmo, quando eu falo da Tarsila, né, porque tem uma brincadeira desse povo mais super rico, mega aí, que tentaram repatriar, não sei se você sabe dessa história, né? Eles tentaram repatriar a Tarsila do Amaral lá com Constantino, lá no Malba, o Abapuru. E aí ele comprou por $1,5 milhão, na época, aqui no Brasil, eles comemoraram, né? E o cara simplesmente pegou um dos ícones da arte moderna brasileira e levou para Buenos Aires. Ninguém entendeu nada, né? Beleza. Depois de 10 anos que a galera caiu a ficha, pagaram $65 milhões para ele. Ele falou, não, eu não quero dinheiro. Ok? Vocês constroem um Malba para mim, um museu de arte latino da Buenos Aires, na Avenida Paulista, e eu levo de volta a Tarsila do Amaral para o Brasil. Entendeu? Essas questões de poder e tudo, que aí já vira uma questão lá de novo. Meu amigo, você é um cara fantástico, assim. Na hora que você fala da questão da arte, né, da cultura do país e tudo mais, chega num ponto que ela é isso mesmo. Agora, para ela se tornar esse ícone, né, a gente precisa fomentar a arte de hoje, porque vocês podem ser as nossas Tarsilas, os Guinhalhos do futuro, né? Então, para isso acontecer, eu acho que esse circuito ele tem que ser muito bem trabalhado e fomentado. É isso. Vamos lá, mas alguém queria pedir perdão, mas eu queria só pontuar, está muito legal isso, né? Eu acho que com relação a essa coisa da circulação, eu conheço artistas em que a natureza da obra do cara não aconteceria senão nessas plataformas. Então, eu acho muito interessante também o artista, no entendimento do que ele está produzindo, compreender o que é aquilo. Eu só acho estranho, realmente, às vezes, quando eu vejo uma pessoa dividindo um espaço de um Instagram, ou de um... Então, horas ela está na praia, no litoral, e horas tem um trabalho dela. Aí, eu acho que é legal pensar mesmo nesse território. Eu vejo também um jovem artista, tem andado muito aí por uns projetos pelo interior do Brasil, com artistas, aí, mas ninguém vê meu trabalho. Você tem algum blog? Não. Você já pensou em fazer algum Instagram só de obra? Não. Então, existe um movimento também que você precisa pensar o que você tem em mãos numa perspectiva de colocar o seu trabalho para ser visto. Mas eu acho que, concordo com você, tem que ser feito com muito critério, entendimento se aquele é um território que o teu trabalho cabe, né? Porque eu acho que muito mais você está dentro de um circuito de residências artísticas e existem várias outras maneiras de compreender, né? Que eu acho que não só essa. Deixa eu só falar, Pô, não. Que você falou.
Eu tive uma reunião sexta-feira com uma pessoa que trabalha com as redes sociais, site da galeria e tudo. É engraçado, tem uns picos de visitação na galeria, assim. Aí o Rafa estava em Buenos Aires, e aí deu um pico de visitação no site da galeria, porque provavelmente as pessoas estavam procurando. E o Éder Oliveira também deu um pico. Então, a gente ainda não sabe a força que isso tem tecnologicamente, assim, mas é impressionante. Eu acho que cada dia mais as plataformas elas vão ter esse papel fundamental no trabalho de fomento e venda também. Uma outra coisa que vou já passar para você, que é legal perceber que, por exemplo, essas instâncias, o museu compra a obra, uma pessoa, um comprador, enfim, iniciativa própria, ou um jovem colecionador, um colecionador famoso, são instâncias em que elas são movidas por, enfim, lógicas um pouquinho específicas. E é curioso como, de certa forma, elas estão conectadas. Se você entra numa coleção do museu, imediatamente um colecionador vai atrás do teu trabalho, porque o movimento do colecionador é como o mercado de ação. Eu vou comprar a obra daquele cara, porque 10 anos depois vale X, 10 vezes X do que eu comprei. Mas é muito diferente do jovem colecionador, que é movido, às vezes, por um impulso de gosto, da formação. A gente tem um projeto lá em Belém bem legal para ativar, porque tem grana. O pessoal compra um sofá de 25 mil, mas aí vai e compra um pôster, sabe, para colocar em cima do sofá. E a gente, a grana está, mas tem alguma história por aí meio torta. E é curioso porque a gente entende a imobiliária fazendo todo o investimento para o cara se ralar todinho no asfalto e comprar um apartamento, mas não fazer esse movimento para o cara comprar uma obra, né? Então, tem um movimento lá que é meio que galeria artista trabalhando minha primeira obra, que a gente chama um colecionador. Como é que você começou a tua coleção? Eu comprei uma obra, era até de um amigo. Pô, que legal, e aí? Eu fazia jantares, e olha, a obra desse cara, olha que legal. Esse cara, inclusive, ele participou de tal exposição, e aí ele, a esposa, enfim, a família começavam a perceber o que aquilo representava para eles. É curioso. E ele percebia, depois ele disse, puta, mas minha parede está muito vazia, eu só tenho essa para falar. Já fiz 3 jantares que eu só falo dessa. E aí, lá vem outra obra, e lá vem outra obra. Então, tem um movimento que é um movimento muito natural, começa de um juízo de gosto, mas é diferente do grande colecionador ou do museu. É preciso compreender que eles estão interligados, mas, às vezes, o que move essa compra, ela está numa outra chave, né? Que se conecta, mas que tem suas especificidades, né? Você, não é? Quem pediu? Você. Perdão, gente, eu sou tagarela, eu devia ser mediador. E olha só, vou pedir desculpa para a moça que eu estou substituindo. Meu nome é Juliana. E estou pensando sobre tudo isso que vocês estão falando, né? Eu acho que essa questão de redes sociais, né? Dessas tecnologias, dessas novas formas de comunicação, isso devia ser matéria, na verdade, dentro das universidades, né? Eu acho que dos educadores falarem que levar essa posição para a gente, né? Como que a gente divulga o nosso trabalho nas redes sociais, né? O que deve ser exposto, o que não deve ser, né? Dar uma educação tecnológica, eu acho, virtual para a gente, assim. A gente entender o nosso tempo, né? Porque vai mudando, né? As formas de venda, as formas de comunicação, as formas de divulgação. E como que é importante também a divulgação do trabalho do artista nas redes sociais, porque quando eu comecei um projeto meu assim, esse ano, que eu consegui fazer uma feira de artes, eu consegui reunir alguns artistas, a maior parte mulheres, porque eu também produzo artisticamente, participo de feiras. Fiquei parado um tempo por causa da maternidade e fiquei um pouco fora, um pouco desligada do circuito. Assim, eu quis conhecer para ver o que as pessoas estavam produzindo aqui na cidade, o que estava acontecendo, né? E ver novas possibilidades para mim também. E como estava sendo difícil para mim sair um pouco de casa, eu quis trazer as pessoas para minha casa. Aí eu consegui fazer uma feira na minha casa mesmo, recebendo alguns artistas e artesãos também. E eu achei vários artistas e expositores nas redes sociais. Eu fui pesquisando, assim, porque eu conversei com algumas pessoas que eu já conheço e fui buscando gente nova, assim, fazendo um trabalho de curadoria mesmo, assim.
Então, a divulgação do trabalho nas redes sociais é muito importante para a gente, né, estar trocando essa ideia e se conhecer. E eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer é fortalecer mesmo esses movimentos independentes, né, a gente começar a conversar entre nós, assim, fazer esses movimentos, esses pequenos movimentos que podem crescer e a gente conseguir se movimentar. Porque o que estava me incomodando eu não estava conseguindo, né? E o que eu faço? Aí eu comecei com isso. Deixa eu começar aqui, ver se eu consigo sair e ver mais possibilidade das pessoas também verem, né? De me movimentar e ver se eu consigo movimentar algumas pessoas, né? Porque a gente está vivendo uma depressão política, né? A gente está num momento meio difícil. Então, acho que está difícil para todo mundo, né? A gente está aqui por causa disso. Então é isso, assim, eu queria, na verdade, a pergunta seria, com a experiência, é a Ana Luísa, né? Sua experiência com Tijuana, alguma dica para falar um pouco desses movimentos, né? O que você acha que é interessante a gente estar pensando, né? Como chegar e construir esses movimentos, para a gente fugir um pouco até dos editais das instituições que são tão difíceis, tão cada vez mais concorridas, como a gente está vendo, que cada vez diminui, né, por tudo que a gente está passando politicamente. Assim. Gente, temos 15 minutos, então, tem lá, eu queria que a gente pedir agora que a gente pudesse ser objetivo na pergunta e na resposta, que aí a gente otimiza os 15 minutos. Está legal? Bom, eu já falei, mas eu vou falar de novo, que eu acho que é importante falar. Se a gente não partir de educar um público para consumir arte, e a pessoa simples que está do nosso lado, na nossa rua, no nosso bairro, nós vamos sempre ter dificuldade para colocar esse produto para fora, né? Eu acho que a arte é o único produto que de R$1 vira 1 milhão daqui a 10 minutos. Né? Não valia nada o papel, virou 1 milhão. Você desenhou lá, você escreveu, você pintou. Eu acho que tem muito pouco projeto, muito pouca análise de formar esse público, de construir esse público que sim vai consumir daqui a 5, 10 anos. Nós tivemos o caso do professor ali explicando do galerista, né, que comprou 1,5 milhão, depois 65 milhões, e fez fazer um museu. Olha o valor que tem uma obra, né, um artista. Então, eu acho que a gente pensa ainda muito pouco. Eu acho que o mercado de arte, nem o de ações é tanto quanto o de arte, nem Bitcoin, né? A arte é muito superior a qualquer coisa que o homem produz para gerar riqueza. Mas, quando a gente faz, a gente também tem que ter essa visão, né? Que o seu sentimento vale muito dinheiro. Então, aquele sentimento que você coloca na sua obra, ele sim gera riqueza. Mas você precisa perceber isso antes, né? Para você não fazer muita coisa louca e fazer o principal, que é focar no seu sentimento e produzir sua arte. Eu acho que a gente lá em casa aprendeu isso com a minha avó lá. Ela sempre dizia que o nosso coração era mais importante, o resto viria. Então, eu acho que a gente preocupa muito pouco com isso, de formar esse público que vai ser sensível ao que você vai colocar lá. Eu acho que formando esse público, Minas Gerais, Belo Horizonte é só a 3ª cidade do país, não é possível, né, que não tem bilhões aí para isso. Eu acho que tem, mas a gente precisa trabalhar em cima desse público, né? Como eu disse, a UFMG nunca me chamou lá, a Guinhar nunca me chamou lá. Eu acho que nem vai chamar, mas nós estamos lá na nossa associação para ajudar. Muito obrigado. Tem aqui uma pessoa ainda e aí a gente passa para cá, tá bom? Obrigada. Eu acordei quase 4 horas da manhã para estar aqui, então não sei se vou conseguir articular super bem, mas eu estou sentindo uma coisa que eu queria expressar, que é assim fiquei feliz, que vou falar logo depois do Guiné, que é muito na linha assim dele, que é em relação assim, também aqui que o Rafael falou bem no início uma frase assim que gostei muito, assim, em relação o valor da arte, né, para o mundo, que é também o valor de todo mundo, né, que faz aquela arte que assim a gente acaba fazendo porque a gente acredita em algo, né? A gente sente algo, acredita em algo e tem que colocar aquela algo para fora, né? Para os outros. Eu acho, assim, sou meio recém-nascido nesse mundo, mas assim eu sinto isso, né? Quando eu faço. E aí
eu acho que, assim, quando aquela alga tão, assim, vira potente, né, que acaba atraindo, né, alguém para comprar, ou, assim, algum lugar, sei lá, pessoas para verem, para comentarem, para replicarem, né, eu acho que é porque, assim, tocou, né, e tocou em alguma verdade, né, alguma coisa que eu acho que... Eu não sei bem o que estou falando, mas, assim, eu acho que, assim... que, assim, toca nas pessoas, assim, eu acho que é através de algum caminho, assim, eu quero, assim, talvez poética demais, mas é algum caminho de amor que eu acho que o Guiné, assim, tocou, né, de tentar olhar por nós que estamos aqui, por, assim, os próximos, né, a nossa própria cidade, as próprias comunidades, né, quem está aqui do meu lado, trabalhar junto, se juntar, né, que, assim, próprios artistas vão conseguir criar seu próprio espaço para poder, assim, colocar seu próprio trabalho, a própria, assim, verdade, né, para fora. Que eu estava entendendo nessa frase de se dar, né? Eu acho que a arte vive quando, assim, ele está dando alguma coisa, né? Assim, tem algo naquela obra que dá algo, assim, para aquela pessoa que está ali, assim, vendo. E eu acho que, assim, eu estou querendo, assim, falar disso para... Eu, assim, como você falou, não, eu tenho que pensar na obra, como aquela obra circula, né? É aquela obra que tem alguma coisa que vai lá, porque vai atrair, né? Não é só a pessoa, eu querendo vender, né? Eu me preocupo, né, da gente começar a ser muito individualistas, né, no mundo de arte, né? Porque estamos aqui para o mundo, né? Então, assim... Só algumas coisas que estava sentindo, queria expressar, e eu também reforçar muito, assim, essa ideia de se juntar, né? Se juntar. E se juntar em torno de algo que acreditamos, né? Que é bom, né? Que aquilo ali tem uma força, né? Que vai, né? E vai ter o seu sucesso, né? Da sua forma. Então, espero que tenha sentido. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? Tá todo mundo junto em torno de algo que a gente acredita, que a gente ama. Com relação à questão da moça que falou da feira, acho que ela está ali, junto com a dele, com relação à formação de público, não só juntar as pessoas, os artistas, mas você também pensar nas pessoas que vão consumir, porque é isso mesmo, talvez na própria comunidade, uma feira de publicação, uma coisa que vai movimentar aquilo, começa a trazer outras pessoas né, e outros olhares para aquele local e para aquelas produções, assim, né? Ontem eu estava conversando com um amigo, que o amigo dele foi lá no Junta no final de semana e comprou R$10.000, um cara que é engenheiro, construtor e tal, disse que o cara saiu de lá carregado de coisa, né? E eu falei, ótimo, é isso, acho que também tem, né, essas ações, elas acontecem para também ter essa reação, assim, esse fomento desse público. Uma coisa que eu vim da gestão, então o número para mim ele é muito importante. Quando eu falo que o Brasil está com 1%, né, ele representa 1% desse movimento de volume de venda no mundo inteiro, o PIB é 3%. Então, acho que a possibilidade de triplicar esse valor, na minha cabeça, se a gente, né, responde por 3% do PIB mundial, porque também na venda da arte, no circuito da arte internacional, a gente também não pode chegar a 3%. Né? A gente representa 1%, então a gente pode triplicar. É nisso que eu penso, assim, que eu tenho esse fôlego aí para trabalhar e para conseguir chegar nesse patamar. A arte brasileira tem esse fôlego, né? A gente pode representar, porque o nosso PIB representa 3%, porque a nossa arte não pode representar também esse volume de 3%. Né? Eu fico muito feliz de essa última rodada. As 3 perguntas vibraram muito em mim, porque fico muito agradecida de poder ter a abertura de falar disso aqui. Agradeço a vocês que fizeram essas perguntas. E acho bonito a gente terminar esse seminário também com essa questão. Sinto que isso dá um fechamento legal para a gente acabar falando de arte, de fazer arte, mais das emoções do que do pragmatismo. E
daí, quando você fala sobre aprender sobre as redes sociais na escola, me faz pensar tantas coisas, além das redes sociais, que também acho que caberiam ser aprendidas hoje em dia, porque são ferramentas. A gente pode usar melhor ou pior, como o Rodrigo estava falando, dessas análises. Assim, entender como uma ferramenta funciona vai ajudar muito a gente saber usar elas a nosso favor. E acho que, assim como redes sociais, sim, a gente tinha que aprender a plantar tomate, a usar ervas medicinais, muitas outras coisas nas escolas que não estão sendo bem ensinadas, e para a nossa vida faria toda a diferença, para a gente poder viver de outras formas hoje em dia, que eu acho que é o que a gente está precisando urgente, pensar outras formas de viver. E até sobre essa importância do que significa fazer arte, né? Que acho que é uma questão que os três colocaram de alguma forma, da importância de você estar conectado com o que você quer, com o que você quer expressar, com o que você tem para botar para fora. E acho que nessa conexão é onde as coisas começam a tomar seus rumos, a tomar seus caminhos. Eu acho que, se essa conexão está bem feita, eu acredito que externamente isso vai tomar os devidos caminhos. E aí, quando você me pergunta de sugestões como organização de feira, eu acho que bate muito aí também. Eu, ao longo desses anos produzindo feira, senti que no começo era só reunir pessoas, e até que chegou um ponto que o evento ganhou uma dimensão que seria negligência da minha parte não pensar o que eu quero falar com esse evento, porque eu acho que, assim como produzir um objeto de arte, talvez por eu ter me formado artista, eu vejo essa produção das feiras como a minha produção artística hoje em dia. Então, hoje, essas últimas edições da Tijuana têm sido muito mais pensadas assim, a curadoria, o que eu quero falar com isso? E eu acho que, mais do que você ter uma certeza do que você quer falar com a sua feira, talvez gerar uma pergunta, como é esse seminário aqui. Um ponto de interrogação também é bem-vindo, às vezes, mas ter uma conexão com você mesma sobre o que você quer gerar com essa produção, com esse trabalho, com juntar pessoas para um evento. Alguma coisa tem que sair daí, então ter essa pergunta bem clara, eu acho que as respostas ficam mais claras também. Queria agradecer muito a Ana Luísa, Rodrigo, e a vocês também pelo dia incrível, e obrigado pela participação de todo mundo. Você vai falar? Aplausos, né? Pessoal, agora boa noite, né? Como eu falei, a gente tem descendo na mesma sala onde teve o coffee break, a gente vai ter um breve happy hour para a gente conversar mais. Esse seminário, ele é uma pergunta, né? Ele vai continuar sendo uma pergunta, e os desdobramentos, né? Essa pesquisa que vocês responderam, tomara que a gente consiga dar prosseguimento a essa ideia. Queria agradecer a todos os envolvidos, a Universidade Federal pela provocação, a UENG pela parceria, Casa Camilo pelo conhecimento, parceria, articulação, a todos os palestrantes, ao Alexandre, que caiu de gaiato muito bem. E dizer que acho que tem duas palavras no momento que é muito dita, que é posicionamento e propósito. Né? Tem a coisa do modismo, né? Tudo se fala agora é o propósito. Qual que é o seu propósito? O propósito da empresa, o seu pessoal, da sua carreira. Eu acredito muito nessa palavra e acredito também no posicionamento. Né? O mundo atual, a gente tem que ter um posicionamento. Não dá mais para a gente ficar na neutralidade. Você tem que ir para um caminho ou outro. Né? Eu acho que isso ficou bem claro hoje aqui com o seminário. Então, mais uma vez, em nome do Memorial Minas Gerais Vale, eu agradeço a participação de todos, e que bom que a gente teve a iniciativa de realizar esse seminário e marcar bem a nossa trajetória do nosso trabalho cultural que é feito aqui no espaço. Boa noite.
Os certificados estão lá fora, tá? É bom já pegar, que já pega, já vai, já põe no bolso. Obrigado.